Salve, salve, cartoleiros! Espião aqui para mais um vídeo de dicas, dessa vez da rodada de número 34. Vambora que a gente tá sem tempo, essa rodada aí já tá com pouco tempo de mercado aberto. Falando rapidamente, o nosso time aberto, canal do Espião, fez 91,49 na última rodada, pontuação bacana de regularidade. E o nosso time principal, fechado, que a gente joga o ano aí, exclusivo dos sócios, ficou levemente abaixo, fechou com 90,39, mas no ano tá com 2.688,66 pontos. Isso é pontuação de top 12 mil nacional, então o time tá muito bem, brigando por liga no topo. Mas agora, galera, vamos mudar a chavinha, que nós temos que falar da rodada de número 34, né? Agora já é outra rodada e o tempo é curto, então vamos desfazer do nosso time aqui, começando pelo nosso ataque. Galera, eu particularmente, nessa rodada, não vejo tantos bons nomes de atacantes assim. Então eu vou falar para vocês os três que eu acho são melhores. Para mim, o Caleri na última rodada fez 7,20 sem gol, sem assistência. Pega o Atlético Goianiense, que é um time que a gente sabe que, apesar de estar ensaiando uma reação, ainda é um time muito frágil, está na zona de rebaixamento. E o São Paulo é um time que costuma fazer gol todo jogo, então o Caleri está escalado, ele tem vários diferenciais e está no nosso time. Nosso outro atacante é Pedro Raul, enfrenta o América, que está aí alternando uma fase, né? Tá perdendo, ganhando, tá muito irregular. E o Goiás em casa, a gente sabe que é um time que raramente deixa de fazer gol. E o Pedro Raul é o grande nome desse time. Não decepcionou na última rodada, fez gol fora de casa contra o Cuiabá, é um dos artilheiros do campeonato, 18 gols, assim como o Germancano, e tem um confronto favorável. E a gente vai fechar aqui com o Galhardo. Galhardo também tem um jogo favorável contra o pior visitante do campeonato, que é o Curitiba. Então, Galhardo também tava, apesar da zicada na última rodada, ele tava vindo aí de uma fase boa, tava vindo aí de 3 pontuações seguidas acima dos 7 pontos. O Galhardo aí tem 5 gols e uma assistência em 14 jogos, é o batedor de pênalti do time, e é com ele que a gente vai fechar o nosso ataque. E a faixa, eu tô na dúvida se a faixa vai para Caleri ou Pedro Raul, mas inicialmente nós vamos colocar essa faixa em Pedro Raul. Tá ok, galera? Por quê? Porque o Pedro Raul, ele tem mais gols no campeonato que o Caleri, ele tá numa fase melhor e tem um confronto, ao nosso ver ali, parecido, então ele ganha aí no fator gols ao total no campeonato. Então vamos com o Pedro Raul aqui para nossa faixa, mas o Caleri também é perfeitamente possível, tá, galera? Meio de campo, antes de falar dele, vamos terminar de falar das outras opções que a gente tem para o ataque. Tem o Roger Guedes, que vem de gol na última partida e dessa vez deve fazer uma função diferente, já que o Yuri Alberto foi expulso. O Fluminense é um time que toma gol quase todo jogo, então vale. O próprio Germancano, ele é artilheiro. Ele fez 4,9 sem gol, sem assistência na última, então finaliza demais. O Cano também é uma boa opção, apesar desse confronto ser contra o Corinthians. O Luciano também, contra o Atlético Goianiense, para mim tem um confronto bem favorável. O Luciano é muito bom, a gente sabe disso. Para Cartola, ele ajuda muitos cartoleiros. Jogadores do confronto do Atlético é difícil cravar, né? Quem será que vai ser o mito desse jogo? Mas eu vou recomendar os três. Tanto o Ademir, quanto o Keno, quanto o Eduardo Sacha. Para mim, todos eles têm potencial, sim, de fazer um bom jogo. Difícil acertar quem. Esse é o principal motivo da gente não ter escalado nenhum deles no nosso time, né? Aposto um pouquinho mais ousado, o Aleph Manga também. Se você acredita que o Coxa vai fazer um golzinho, eu acho que vai ser dele, né? Os atacantes do Botafogo, eu vou recomendar Tiquinho Soares. Ele não tá bem nas últimas partidas, tudo bem, não tem problema, né? Ele tem ainda assim um histórico muito bom, apesar de 2 rodadas ele decepcionando um pouquinho, mas eu gosto. E o próprio Jefinho, que foi o grande mito do Botafogo no clássico contra o Fluminense. Então, na minha opinião, o Jefinho também é uma baita opção esse confronto contra o Bragantino, que é um time que toma muitos gols, né? Apostinhas também os jogadores do Inter. Eu acho assim, é difícil cravar o atacante do Inter. Vocês já viram que assim, na rodada que você põe o alemão, quem imita vai lá é o Wanderson, ou o Pedro Henrique ou o de pena. Aí você põe o de pena, quem imita os outros. Aí quando você põe o Pedro Henrique, quem imita o alemão. É difícil acertar os atacantes do Inter, mas nem por isso eles deixam de ser boa opção. Então vou falar que tanto o alemão, tanto o Depena quanto o Pedro Henrique, para mim, são boas opções sim. O próprio Dadá Belmonte aí conseguiu colaborar no último jogo. Eu acho também um nome válido para esse confronto contra o América, um atacante um pouquinho mais ousado, mas para mim vale sim. Galera, demais atacantes para mim tem confrontos muito complicados e eu não vou recomendar nenhum deles. Mas já recomendei vários nomes para vocês nessa rodada que a gente não tem nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Santos, nem Atlético Paranaense. Então, dá uma enxugada nas opções. E o meio de campo sem Scarpa, como é que faz, cartoleiro? Pois é, ainda assim nós temos boas opções. Eu vou fechar aqui meu meio de campo com o Patrick. Não decepcionou de todo na última rodada, cartoleiro. 3,90. Não deu gol nem assistência, mas garantiu uns bons pontinhos para quem ele colocou. Ele fez até mais do que o Zé Rafael, que foi opção de muitos cartoleiros. Então o Patrick está escalado no nosso time.
Outro jogador para mim que nessa rodada vai figurar em quase todos os times é Alan Patrick, conseguiu ali uma assistência no último jogo contra o Curitiba, ele é muito participativo, ele é bom de bola, e por isso que também com esse confronto favorável contra o Ceará, ele vai estar no nosso time. A grande dúvida é essa outra vaga aqui para fechar o nosso meio de campo. Inicialmente nós vamos fechar com o Renato Augusto, porque o Renato Augusto é um jogador participativo, eu gosto dele para cartola, e eu acho que nesse confronto a gente vai ter muitos gols, né? A gente viu como é que foram os Fluminense e Corinthians na Copa do Brasil, e eu acho que o Renato Augusto tem tudo para nessa rodada conseguir participar dos gols. Vamos para outros nomes, galera. É complicado isso aqui demais, porque eu não faço a menor ideia do que se passa na cabeça do Cuca. Então eu não consigo prever se vai jogar Zaratio ou se vai jogar Nátio Fernandes. E é isso que faz perder toda a atratividade, que o jogo do Atlético é só na quinta-feira. Então, como vai ser difícil cravar um dos dois, de um primeiro momento, eles dúvidas, eu não acho uma boa escalar. Existe total chance de você escalar o Zaratio e o Nátio começar, existe total chance de você escalar o Nátio e o Zaratio começar. Entendeu? E como não dá para colocar no banco, porque eles são muito caros, né? Infelizmente, essa rodada nós vamos ter que partir realmente para essa estratégia de deixar os dois de fora, né? Denilson também tá como dúvida, mas aí se a gente souber que ele joga, para mim também é um baita meia para rodada. Outros nomes aqui, o Eduardo do Botafogo, eu gosto muito dele. Na última rodada, mais uma vez pontuou bem, né? Um jogador muito participativo, também acho que vale bastante para essa rodada, né? De meia eu tô achando poucas opções. Pra galera do tiro curto, Ganso, batedor de pênalti do Fluminense, também é uma boa. O próprio Fausto Vera, muito bom ladrão de bola, apesar de não ter ido muito bem na última rodada. O próprio Arias também é um jogador que quando você menos espera ele vai lá e imita, né? A dúvida ali do Adenilson com o Maurício, se o Maurício se confirmar que joga também, é um baita nome, já vimos aí, pegamos aí outras mitadas do Maurício. E eu acho que essa rodada tá ruim de meia, né? A última recomendação, Rodrigo Nestor, não foi muito bem na última rodada, mas eu gosto sim, potencial para ele. E fechando também com recomendação do Rodriguinho, o famoso Rei Driguinho, porque tem um jogo muito favorável contra esse time aqui do Avaí, né, galera? E esses demais meias aqui, galera, olha, o Otero não tá sendo titular, né? Eu acho arriscado colocar o Otero, porque para mim existe uma chance real de que o Otero não comece jogando. Né? Então, para mim, é complicado escalar o Otero nessas circunstâncias sem saber se ele vai jogar. Demais nomes não me agradam tanto. E um nome para ficar de olho, porque eu acho que tem uma chance boa de começar de titular, pode ser que mude o status de provável, é o Lucas Sacha, né? Ele não tá como provável aqui, ele tá como nulo, mas ele começou jogando no último jogo e aí ele simplesmente fez uma pontuação de 8.40, sem gol, sem assistência, com 7 desarmes. O Lucas Sacha é muito mito para cartola, né? Então acho que vale sim. Vamos ficar de olho para ver se sai mais notícia do Fortaleza. Se o Lucas Sacha jogar, galera, corre pro abraço, que ele é um jogador com muito potencial. Laterais, bom, quando eu falo de laterais, eu gosto de falar não só de SG, mas de potenciais laterais que acumulam outros scouts. SG para mim essa rodada nós temos 3 grandes favoritos para mim, que são Fortaleza, Atlético Mineiro e também, para mim, assim, o Internacional tem uma chance muito boa de SG. E olha só, correndo um pouco por fora, Cuiabá e São Paulo, tá? São esses, para mim, os times que têm chance de SG. Nos laterais, eu acho que o Juninho Capixaba é um jogador que tem que ter, tem que escalar, né? Ah, beleza, no último jogo não fez nada de média básica, mas pegou SG. O Fortaleza é um time com muita chance de SG. Se ele fizer algo a mais, é lucro, né? E ele geralmente faz. Então o Juninho Capixaba está escalado, sim, no nosso time. Com quem a gente vai fechar essa lateral do Juninho Capixaba? Essa é a dúvida que vai deixar os cartoleiros de cabelo em pé. Porque boas opções para fechar essa dupla com o Juninho Capixaba não faltam, tá? Eu vou fechar com o Guga, porque eu acho que esse jogo é muito favorável para o Atlético. O Guga tem uma média básica interessante. Então, para mim, é ele que vai estar escalado no meu time, tá? Mas essa vaga do Guga, eu não faço a menor ideia se o Guga fica, porque nós temos aí algumas dúvidas. Temos jogadores aí, os quais eu não tenho, assim, eu não quero deixar de fora. Vamos falando deles um pouco aqui. O Brites também é um bom jogador, essa dobrinha ali do Fortaleza, eu acho uma dobrinha bem válida. Né? O próprio Bustos e o René, que são os laterais do Inter, que tem boa média básica, gosto muito disso. E o Reinaldo, que tá iluminadíssimo, fez 2 gols no último jogo e é o batedor de pênalti do São Paulo. Né? É um lateral muito ofensivo, tá jogando muito ali na frente. Então, essa é a dor de cabeça que está sobre mim neste momento. Né? E ainda temos os laterais que têm diferenciais se a gente não lembrar do SG. O Luan Cândido é um deles e também o Fábio Santos. Luan Cândido, que já bateu pênalti, mas é muito ofensivo, fez 2 gols na última rodada. E se a gente lembrar aí também, o Fábio Santos, ele também consegue sim
bons diferenciais, porque pode ser que venha um SG surpresa do Corinthians. E além de tudo, o Fábio Santos é o batedor de pênalti, né, galera? Os demais aqui, para mim, tem confrontos bem mais complicados e menos diferenciais. Essa dupla de zaga aqui, nós vamos de Júnior Alonso. Júnior Alonso vai ser inicialmente aqui o nosso zagueiro para a rodada. Então a gente vai fechar aqui nessa duplinha de Guga e Alonso, porque o SG do Galo, para mim, é um dos mais viáveis. E aí, para fechar com ele, para mim tem que ser o Rodrigo Moledo, porque é o zagueiro que eu acho que tem mais diferencial no Cartola. Ok, na última rodada ele não foi bem, mas não tem problema, porque ele é um baita zagueiro. E aí, zagueiro, para mim, galera, vai ficar sendo desses times que eu recomendei, tá? Dos times que eu falei que tem chance de SG. Então, Marcelo Benevenuto também. O Atlético tá com 2 zagueiros dúvidas, Gemerson e Nathan Silva. Se você fazer a dobra, só coloca ali o Nathan e o Gemerson no banco que você resolve o seu problema, tá? E aí você só vale se você fizer a dobra com o Júnior Alonso, senão eu acho muito arriscado ter um zagueiro dúvida. O próprio Vitão também. Por quê? Pensando no SG, né? O Vitão ainda fez um golzinho na última partida, hein? Vai que você consegue ali somar esses 2 scouts do Vitão. Tanto o gol quanto o SG. O Vitão já tem 2 gols aí. Quem sabe não vem o terceiro logo quando você escala, né? Benevenuto também falei. Galera, esqueci de comentar de um lateral que é o Marçal, tá? Também muito bom. E o Vitor Cuesta, que a gente sabe que para Cartola também tem vários diferenciais. Outras dicas aqui também, eu vou recomendar o Balbuena, porque eu gosto muito do Balbuena para Cartola. E acho sim que é possível que ele consiga uma boa pontuação. Demais zagueiros não me agradam tanto assim, tá? Goleiro, galera. Goleiro é o seguinte, para mim existem 3 ótimos goleiros para rodada, né? Que para mim são Everson, Fernando Miguel. E também ali, se você quiser fechar o SG do Inter, o Kehler, tá aqui no final. E aqueles goleiros que você tem uma aposta um pouco mais ousada no SG, que seriam o João Carlos e o Felipe Alves. Além deles, eu posso falar aqui de apostas um pouquinho mais ousadas. Eu quero um SG mais ousado. Gatito, Fernandes, Tadeu, muito pelas defesas, e Cássio. Diante desse tanto de goleiro, eu recomendo você olhar para a configuração da sua zaga e pensar qual time que eu quero dobrar na minha zaga. Eu olhando esse time aqui, galera, se eu pudesse escolher assim um goleiro para dobrar, né, uma defesa para dobrar, é que eu estou entre Inter e Fortaleza, eu ficaria muito em dúvida. Eu vou inicialmente de Kehler, tá? Porque eu acredito que esse Inter tem um histórico melhor aqui do que o time do Ceará. O Inter em casa, para mim, é mais forte, mas para mim perfeitamente normal se você quiser ir de Fernando Miguel, que eu também acho um nome incrível para rodada. Beleza? E o técnico, para mim, é o Cuca essa rodada. O Cuca, para mim, ele é o grande nome da rodada, o grande técnico, porque o Atlético enfrenta o Lanterna, tem grandes chances de sair com o SSG. Time do Espião tá formado. Outras dicas de técnico não tem jeito, né, galera? Mano Menezes, Rogério Ceni e Juan Vojvoda. Nem sei falar o nome dele até hoje. Mas tudo bem. O time do Espião tá escalado baratíssimo. 120.04 cartoletas, galera. Pensa no time barato. É o time que a gente vai tentar mitar nessa rodada de número 34. Boa sorte para todo mundo. Tamo junto.